Bora lá, então. Sejam bem-vindos aqui à palestra de Clean Architecture em Node.js. Eu vou apresentar um pouquinho da ideia do que é o Node.js e também apresentar um template que disponibilizei aí para a comunidade, para vocês poderem começar usando o Clean Architecture também. Então, acho que é bem legal. Está no meu GitHub e vou apresentar aqui. A gente vai ver um pouquinho do código também. O Clean Architecture, para quem não conhece, ele é um modelo de arquitetura proposto pelo Robert Martin, mais conhecido também como Uncle Bob. É um nome bastante de peso aí na comunidade tech, né? Para quem não conhece, ele foi um dos 17 signatários originais do Manifesto Ágil, junto com Martin Fowler, que é bastante conhecido também, junto com o Jeff Sutherland, junto com o Alistair Cockburn, que a gente vai falar um pouquinho aqui dele também. Então, tem bastante relevância, né, essas coisas. Esse modelo ele foi proposto em 2012 e a ideia é melhorar a maneira que a gente escreve software mesmo, né? Então, eu sou o Rodrigo Souza, sou engenheiro de software na SAMI. A SAMI é uma health tech, a gente está começando agora, a ideia mudar o mercado de saúde com tecnologia. Então, para quem se animou aí com essa ideia, a gente está contratando a rodo, manda bala, fala comigo, a gente acelera esse processo. Eu vou deixar também no final um slide para vocês conhecerem um pouco mais a SAMI, né? Meu GitHub é R. Souza, Twitter é R. Souza, meu site é R. Souza, tudo R. Souza. Se trombar com algum R. Souza na internet, provavelmente sou eu. Eu vou deixar essa palestra, vou postar na TDC, claro, na plataforma. Vou colocar no meu Twitter também, para quem achar mais fácil lá. E também no meu GitHub vocês conseguem achar o template do Clean Architecture para já sair usando, beleza? Aqui a gente vai falar um pouquinho de arquitetura, um pouco do motivacional, por que a gente faz arquitetura de fato, né? Depois a gente entra mais nos detalhes da Clean Architecture, de fato, e fazer bastante código, claro, né? Depois, pretendo falar um pouquinho do domínio, como ensinar vocês como modelar o domínio, que vocês vão ver que é uma parte importante da arquitetura. Não sei se vai dar tempo, espero que dê. Se não der tempo, a gente passa rapidinho só para vocês terem conhecimento, saber o que existe lá, né? Acho que é um pouco bold aqui, um pouco ousado, mas por causa do tempo, mas vamos lá, né? E depois mostrar um pouco do app mesmo, a gente vê o código de fato funcionando para vocês terem mais contato com a arquitetura em si, né? Então, bora lá falar um pouquinho de arquitetura. Antes do Clean Architecture, o que existia? Existia a proposta do Alistair Cockburn de arquitetura hexagonal, que também ficou conhecida como Ports and Adapters, de 2005. Tem a proposta do Jeffrey Palermo, do Onion Architecture, onde ele trouxe aquele modelo cebola de aplicação, né, dividido. A gente vai ver bastante disso aqui também. DCI, do James Coplin, que está no Lean Architecture, para você tratar arquitetura, fazer software em ambientes ágeis, né? Tem a própria proposta do Uncle Bob aqui de Screaming Architecture. E o que é o Clean Architecture? O Uncle Bob, ele juntou todas essas ideias e juntou numa ideia que fosse actionable, que você pudesse implementar, e aí ele escreveu um livro do mesmo nome. Então aqui cá estamos estudando o livro do Uncle Bob, né? E no próprio livro ele traz uma provocação muito boa sobre o que é a arquitetura, né? Ele fala que a arquitetura é algo que torna o sistema fácil de entender, fácil de desenvolver, fácil de manter e fácil de fazer deploy, né? O objetivo, no fim das contas, é minimizar o custo e maximizar a produtividade. E aí aqui, não se enganem, pessoal, a ideia de uma arquitetura, no fim das contas, é você impactar o business. É realmente mexer ali no ponteirinho do negócio que você está
mexendo. Se você não está impactando o business, se não está mexendo a agulha ali das métricas, talvez você não esteja colhendo os frutos de uma boa arquitetura, né? Por isso que a gente é, faz uma boa arquitetura. A ideia é a gente convergir mais rápido como um time, criar menos débitos técnicos, todos esses são, e vários outros pontos de uma boa arquitetura, né? Então, parece que ela é uma boa pedida, principalmente no começo da concepção de qualquer aplicação, né? O Clean Architecture em si, ele é uma ideia, um modelo independente de framework, UI, banco de dados ou qualquer cliente externo, dependência externa. E a gente vê bastante, né, esses frameworks, tem o pessoal, já vi até na comunidade, o pessoal falando que o MVC é um anti-pattern, todas essas coisas, elas acoplam bastante, né, a nossa aplicação. Então, o Clean Architecture, a primeira ideia dele é você não precisar se forçar, ficar engessado as coisas que o seu framework pede para fazer, ou o que a sua UI criou, né? Ou qual foi a escolha de banco de dados que você fez lá no começo, né? Essas coisas elas são desacopladas. Ele é altamente testável, então você te dá bastante confiança para você colocar o seu software em produção, né? Porque para automatizar os testes unitários, integração e tudo mais. Então, isso já é um ponto bem legal também. E a arquitetura, ela é Solid, né? Ela aplica os conceitos do Solid de uma maneira bastante consistente e de uma maneira que você não precisa, talvez, se preocupar tanto com isso, basta você seguir o Clean Architecture que você já está fazendo alguma coisa bem legal no sentido de Solid, né? Lógico que você sempre tem que se preocupar com Solid, a maneira que você escreve. Nem todos os conceitos estão presentes, eles só vão estar presentes mais tarde na evolução da aplicação, né? Mas seguiu o Clean Architecture, ele já é uma receitinha aí de sucesso, porque tem bastante conceito envolvido e é bastante robusto nesse sentido, né? Então, bora lá falar logo da regra de dependência do Clean Architecture em si. Tá, tirar aqui, bom, sei lá, deixa aí, né? Essa aqui é uma imagem do próprio blog do Uncle Bob, como é assim que ele explica a Clean Architecture, e nada mais justo do que a gente usar essa própria imagem para entender um pouco ela, né? Ele pega a ideia do Jeffrey Palermo, do Onion Model, de que a sua aplicação ela pode ser dividida em várias camadas da sua aplicação, e ela separa bem os concerns, separa as responsabilidades de cada camada, né? Então, ali na camada mais externa, você tem frameworks and drivers, que é o que ele chamou aqui. Basicamente, é a sua infraestrutura, os seus pontos de entrada da sua aplicação. Se você vai fazer uma aplicação web, então precisa ter um web server para responder às requisições. Se você vai fazer um programa de terminal, então talvez você tenha que ter um parser da command line, ou se sua aplicação ela vai entrar em mensageria, então talvez conectar com um broker de mensagens também. E aí aqui nessa camada você tem só o que precisa para essa conexão acontecer. Depois vem a camada verde, ele chamou de interface adapters. Eu gosto de chamar de portas, porque é a maneira que ele entra na sua aplicação, né? E aqui você tem aquela camada de tradução, né? Você só traduz o que veio do seu ponto de entrada da aplicação e tenta jogar isso para a sua regra de negócio, que são os use cases. No vermelho tem os use cases, aqui é onde você faz acontecer a regra de negócio mesmo, e o amarelo é o core, provavelmente é aquilo que a sua aplicação ela diferencia das outras aplicações similares, né? O seu domínio da aplicação. E é assim que ele divide, ele pegou essa ideia e
é assim que ele divide a sua aplicação, é assim que ele aplica a single responsibility, né, do próprio Solid. Tem uma coisa muito importante aqui, mais importante do que tudo isso que eu falei, que são essas 3 setinhas aqui. Isso aqui é a regra de dependência em si, né? Ele fala que nenhum código, ou melhor, né? Todo código de cada camada, você só pode chamar código da sua camada imediata mais interna. Então, a direção da dependência, ela tem que ser sempre para dentro do, do seu ONIL model aqui, né? Você não pode atravessar a camada azul, não pode chamar a camada vermelha, e você também não pode ir na contramão, a camada verde não pode entrar na camada azul aqui. Beleza? Se você entendeu isso, matou a charada, provavelmente você já consegue aplicar o Clean Architecture de uma maneira bem legal. E aí aqui a gente usa um pouquinho de injeção de dependência, que eu vou mostrar para vocês, que é uma própria ideia do inversion of control, né? Que a gente faz um container de injeção de dependências para poder chamar as suas dependências mais tarde na sua aplicação, né? Então vamos passar aqui, ver um pouquinho mais de código. Essa é a camada de infraestrutura, camada mais externa, vamos começar de fora para dentro, e aí a gente entra no ponto mais polêmico, que é o domínio, né, da aplicação. Então aqui na camada de infraestrutura, camada mais externa, tem pouco código, provavelmente é um código que está presente em todas as outras aplicações semelhantes. O Uncle Bob ele chama de código de detalhe aqui, né? São códigos de baixo risco, código que não afeta muito a sua regra de negócio. Aqui tem bootstrap do Express, do conexão com Mongo, o seu container de injeção de dependência, provavelmente você vai colocar aqui. Coisa bem simples, né? Então, isso aqui é tudo código do próprio template, então a gente já está estudando o próprio template em si. Aqui na camada de infraestrutura, eu coloquei um bootstrap do create server, que é para você receber chamadas HTTP. Nada muito fora do desconhecido, né? A única coisa que tem aqui é esse IOC create. Aqui é o meu injetor de dependência, né? Que eu implementei ele na mão. Estou usando uma biblioteca do Electrolyte para resolver essas dependências, mas para quem não domina muito o assunto, não tem problema, você pode ler como se fosse um require aqui, simples assim, e o que a sua função desse arquivo retornar é o que ela vai retornar ali para o server, né? Então, o que a gente está fazendo aqui é um listen na porta 8080, nada mais que isso, e isso já é o suficiente para a minha camada de infraestrutura. Providers aqui é a injeção de dependência acontecendo bem no seu core mesmo, acho que aqui é bem legal. Provavelmente a gente quer saber como resolver todas as suas dependências no bootstrap da aplicação, para depois você poder chamar elas em runtime. Então aqui, por exemplo, implementei uma camadinha de repository para a gente fazer conexão com o banco de dados. O repository, para quem não conhece, é um design pattern para você isolar muito bem a sua camada de sua comunicação com o banco de dados e não ficar fortemente acoplado com a escolha da tecnologia que você fez. Então, eu posso querer trocar, por exemplo, o meu banco de dados em Mongo para um banco de dados em SQL. Se eu quiser fazer essa transição de uma maneira mais smooth, mais suave, eu encapsulo tudo no repository e na hora que eu precisar trocar, eu posso chavear, que nem eu estou fazendo aqui em memory e Mongo, né? Então eu posso chavear como variável de ambiente da minha aplicação na hora que ela sobe, e eu não tenho nenhum problema, eu posso ter várias implementações de banco de dados em cima disso. E não fica fortemente acoplado, né? Então, em memory aqui eu coloquei, mas para ter esse exemplo de várias implementações, aqui a gente pode usar o banco de dados em memory para rodar os testes, por exemplo, e na hora que estiver rodando em produção, usa o Mongo.
e fica de novo, né, testável e muito bem isolado a aplicação. O que mais que tem aqui? Um esquema, seus esquemas também ficam na parte de infraestrutura. A Simple as It Is, nada muito diferente. Interface and Adapters. Essa camada aqui, como eu falei, é só uma tradução. Você mastiga os seus dados para eles de uma forma mais conveniente para o seu use case. Então, a ideia é que o seu use case ele já receba os dados de forma agnóstico de tecnologia ou qualquer coisa que você tenha escolhido. Por exemplo, eu não preciso parsear um JSON, ou eu não preciso, se veio como uma mensagem binária, eu não preciso decodificar essa mensagem. É aqui que você vai fazer essa transformação para que o use case ele receba o dado puro, né? Aquele escalar, o endereço de memória que tem o valor escalar lá para fazer a sua regra de negócio. Então aqui vai ter seus presenters, models, views, controllers. Vamos dar uma olhadinha aqui, o que eu separei. Essa camada eu estou chamando de ports, tá? Eu gosto bastante da nomenclatura do Cockburn de ports and adapters. Então aqui eu resolvi fazer a escolha e a organização dessa maneira, né? Então aqui tem os roteadores que já chama o meu controller, né? Os controllers, como eles estão na mesma camada, acho que é um ponto importante que eu não comentei, né? Não tem problema você chamar código depender de códigos da mesma camada. O importante é você não furar para fora, né? Você não pode chamar códigos para fora da sua camada mais externa, né? Sempre para dentro ou do mesmo nível que está o seu código. Então aqui eu estou chamando controllers. No controller aqui já dá para ver a regra de dependência acontecendo, que nessa escolha de biblioteca que eu fiz no Electrolyte, eu coloco todas as minhas dependências aqui e ele automaticamente injeta numa high order function aqui do meu código, né? Então, nessa mesma ordem que eu declarei. Então, aqui eu vou pegar a dependência do Restify Errors e aqui eu vou pegar a dependência que vai ser injetado direto no List Users. List users é um use case, então ele está chamando a camada mais de dentro, tá ok aqui, não tá respeitando a regra de dependência, não tá furando nada do Onion Model. E aí, aqui é simples assim, chama seu use case, transforma o dado se precisar transformar, aqui não precisou, mas acho que eu coloquei, mais para frente eu coloquei um exemplo com os dados transformados, para vocês terem uma ideia mais plausível, né, do que é. Criei uma camadinha de erros aqui também, só para a minha aplicação não ficar, ela saber responder, a minha API saber responder esses erros de uma forma mais elegante, né? Então eu posso levantar esse erro em qualquer ponto da minha aplicação e não preciso me preocupar mais se vai responder legal ou se vai dar algum erro lá para cima. É bastante importante na programação defensiva, né? Não deixem de fazer isso acontecer. Use case, que acho que esse aqui é a parte que vocês vão gastar mais tempo desenvolvendo, porque são as regras de negócio, de fato, acontecendo, né? Um ponto importante é falar que as mudanças das camadas externas, elas provavelmente não afetam o código que está no use case. Então, se você colocou mais um ponto de entrada lá, colocou terminal para receber os comandos da sua aplicação, o seu use case continua intacto. O que vai mudar mesmo são as mudanças nos detalhes da operação que a sua aplicação faz. Então, alguma coisa mais a nível de negócio, aí sim muda o use case que você está usando. Do contrário, tudo continua. Então aqui, por exemplo, aí já vem aquilo que eu falei, né, de vocês poderem ver acontecendo a tradução. Aqui eu estou chamando o repositório, injetando o domínio, a dependência do domínio. Então, de novo, a setinha lá para dentro do meu Onion Model. Aqui eu já trouxe alguma coisa mais plausível, né? Provavelmente, esse aqui é um use case de criar usuário. Provavelmente o que vai acontecer é
eu chamo uma requisição web, um HTTP, dou um post lá no meu endpoint, coloco o payload que eu quero criar um usuário, e esse payload ele tem que se traduzir num registro do banco de dados, né? O que vai acontecer é, eu tenho um endpoint, um web server na camada de infraestrutura, eu tenho uma rota de criar usuário na minha camada de interface and adapters, e lá no meu interface and adapters eu já estou traduzindo, decodificando esse payload JSON para que não chegue o JSON direto no meu use case. Então, no meu use case, ele chega o dado puro, escalar, vetorial, para eu colocar como argumento da minha função e não precisar ficar pensando em como que eu decodifico ou como que eu transformo. Já chegou mastigado. Acho que um ponto legal, desculpa, um ponto legal aqui de você perceber é que se você pode ter vários pontos de entrada da sua aplicação, mensageria, terminal de novo, ou web server, requisição HTTP, o meu use case não muda, o meu use case ele é sempre o mesmo, eu sempre vou ter os mesmos parâmetros ali, independente de onde veio. Acho que essa que é a maior beleza do Clean Architecture, de fato, né? Só vai mudar se a minha regra de negócio mudar. Se eu precisar colocar mais um parâmetro aqui, daí realmente muda, né? Se não, não importa de onde veio, a regra de negócio é a mesma. E as entidades, né? As entidades é o core da aplicação, e aqui é mais simples ainda, que a gente acaba fazendo mistificando, meu Deus, o core da aplicação, né? Como é que eu faço? Não sei, é sempre alguma coisa difícil. Se eu fizer errado, vai ferrar toda a minha arquitetura. Mas é mais simples que isso. A ideia é você só listar o que é o seu domínio, qual que é o diferencial. Aqui no caso eu coloquei um user porque para ser genérico mesmo, para todo mundo poder pegar essa aplicação e que a aplicação não tem um usuário envolvido, né? Então, por isso que usei ela. E só listei os atributos dela, que é uma classe normal, um construtor, nada mais que isso. Provavelmente eu só quero gerenciar usuários nessa aplicação. Tá tudo ok, esse é seu domínio, acabou. Você vai chamar ele lá no seu use case quando precisar e simples assim, nada demais, né? E aí, vamos tentar entrar um pouquinho no domínio aqui, né? Como é que eu faço uma boa escolha de domínio? O que é legal para a gente seguir no Clean Architecture? Para responder, deixa eu só ver o tempo aqui, acho que dá. Para falar um pouco sobre domínio, eu vou pegar emprestado alguns pontos do DDD, do Domain Driven Design, né? O Domain Driven Design, ele é um, eu tive a oportunidade de implementar o DDD by the book e ele é bastante extenso, é bastante grande. O próprio Eric Evans, que cunhou o termo, ele mesmo fala no começo do livro, ele fala, ó, não é garantia de sucesso, é um negócio difícil, pode ser que mesmo você fazendo tudo certinho, ainda dê tudo errado na sua organização, né? Então, use por sua conta em risco, mas tem dois pontos aqui que eu achei sensacional, que eu vi isso acontecendo e foi muito bom, que é o Context Mapping e o Ubiquitous Language. São duas coisas que têm um retorno imediato e um valor muito grande. Então, quero compartilhar aqui um pouquinho com vocês, né? E para falar de domínio, o exercício básico aqui é a gente sair do código. Então, nada que a gente vai falar aqui, ela está falando de código em si, a gente vai deixar o teclado de lado e vai passar para post-it, lousa, canetinha, quadradinho e setinha. Nada mais que isso, tem que ser simples assim, né? E por que isso? Existe esse cara aí, Melvin Cohen, lá atrás ele fez uma observação bem importante, que ele falou, putz, talvez as organizações que fazem software, elas parece que elas produzem a mesma coisa que elas falam no dia a dia, né? Então, se eu estou falando shipping order no meu dia a dia, talvez eu
vai escrever isso no meu código também, né? Então, o que eu falo no dia a dia, ele se reflete em várias outras coisas da organização, né? Essa frase, ela ficou conhecida como Lei de Conway, e tem um fundamento por detrás disso, né? Então, por isso que a gente estuda mais essa parte fora do código. As coisas mais brilhantes que vão acontecer, elas acontecem fora do código antes para poder acontecer dentro do código, né? Então, falar de Context Map e Ubiquitous Language. O Context Mapping, talvez seja a imagem mais famosa aí que vocês já viram, né? Ele é uma ferramenta visual, simples assim, do jeito que vocês estão vendo. É uma ferramenta que ela delimita muito bem as fronteiras da minha aplicação e ela representa quais são qual é a comunicação que está sendo mais falada, né? Trazendo essa provocação da lei de Conway, quais são os termos que mais aparecem ali e sua relação entre eles, né? Então, e para fazer isso é super tranquilo, não precisa de muita coisa, precisa de post-it, seu time com vontade, engajado de fazer isso e só, né? Isso serve mais para compartilhar conhecimento mesmo, comunicação, e o que tem nele são, uma vez que você fez, né, você consegue olhar para ele e saber até onde sua aplicação vai, o que ela faz, quais são os clientes, os eventos que estão relacionados com ela, né, e às vezes você consegue olhar e até enxergar alguns pontos de melhoria nela, né. Então, é só uma ferramenta visual, nada de código. E como que eu faço o meu context mapping, né? Aí aqui eu não vou entrar muito nos detalhes, é só para vocês saberem que existe. O Event Storm é uma dinâmica de grupo, você faz junto com o seu time, chama todos os stakeholders e é post-it para lá, post-it para cá. Tem algumas regrinhas sobre comando, evento e tal, mas não é nada muito complexo, né? No fim das contas, vocês vão mapear o que eu... E é muito importante aqui que vocês não falem nada de tecnologia, é sempre sobre negócio. Todos esses post-its, eles não podem contemplar nada de tecnologia. Eu sei que é uma coisa que a gente está inclinado a fazer o tempo inteiro, mas é importante que seja agnóstico de tecnologia aqui, né? E no fim das contas sai isso, um monte de post-it, um monte de setinha, e esse é o seu context mapping. Ele define bem qual que é a fronteira, seu bounded context, e provavelmente você vai seguir com ele por um bom tempo. Ele é evolutivo, tá? Não é nada fixo desde o começo. Acho que um ponto bastante importante não precisa saber tudo, ter lido o DDD inteiro, que é uma bíblia por si só, não precisa saber exatamente quais são todas as regras e aplicar todas as regras do Event Storming, apenas começa. Começa pequeno, dá uma lida de 15 minutos em qualquer artigo, vou deixar bastante artigo, bastante food for thought aqui para vocês, buscarem essas ideias. Começa pequeno, começa só fazendo evento, começa só fazendo os comments, mas começa, né? É muito importante e já é um ganho incrível, né? Um outro ponto que tem não sei se vocês já repararam, mas todo mundo fala da mesma... Todo mundo na empresa provavelmente tem um termo em comum, order, né? O mais comum aqui no e-commerce. Order pode ser para o time de financeiro, pode ser nota fiscal, para o time de logística, pode ser alguma coisa relacionada com código de rastreio, para o time que está cuidando do catálogo de produtos lá, pode ser um item no catálogo do site, né? E tá todo mundo fala order e tem várias outras definições de o que as pessoas entendem por order, né? Não tem problema, desde que todo mundo esteja falando a mesma coisa dentro do seu bounded context. Então, por isso que é bastante importante você definir aquelas fronteiras, porque
provavelmente vão existir termos ambíguos, mas não tem problema que eles sejam ambíguos, desde que todo mundo que está naquele contexto, inserido naquele contexto, entenda do que você está falando. Então aqui são coisas muito sobre convergência mesmo de time. Eu tive a oportunidade de ver isso acontecer. Nosso time nem era majoritariamente composto por seniors, mas todo mundo convergia muito rápido porque todo mundo entendia a mesma coisa quando se falava em order ou quando se falava em cupom, driver, essas coisas, e a gente conseguia, estava muito mais entrosado no dia a dia, né? Quebrava aquela barreira inicial muito mais rápido de, para eu entregar feature tal, eu vou precisar mexer em tal coisa do código que não sei direito o que tem que fazer ali, mas tem que mexer lá também. E quanto mais fica no domínio do desconhecido, mais tempo a gente leva para começar a entregar aquele valor, né? Então, é um ponto muito bom. E o Ubiquitous Language, ele traz justamente essa ideia, né? É um glossário, você cria um dicionáriozinho para cada contexto que existe na sua empresa ou só onde você está inserido e pega os termos mais comentados, mais falados no dia a dia e dá uma definição para eles. Também simples assim. É só escrever um dicionário, nada muito sofisticado. O Ubiquitous Language, então, é uma linguagem única universal compartilhada pelo time dentro de todo o contexto onde eles estão inseridos, né? E ela evolui com o tempo também, é importante você dar manutenção para ela. Boa. Como estamos de... Vamos ver um pouquinho do app rapidinho, só para mostrar aqui para vocês qual que é a estrutura de diretórios que eu escolhi. Ela está bem compliant com o Onion Model aqui, então tem aplicação, domínio, infraestrutura e o Interface Adapters, que eu estou chamando de ports aqui. E o que seria uma requisição típica dessa aplicação também. Então, suponhamos que a gente queira fazer uma requisição web lá para o meu /users, pegar o user com ID3. Eu não sei se dá para todo mundo ler aqui, mas eu vou falando só para ter certeza que todo mundo entendeu. Faço um get no /users/3, aqui ainda é meu ponto de infraestrutura, bate no meu web server que tem só o Bootstrap, só aquele listen 8080. Daquele listen eu tenho todas as rotas implementadas e aqui já começa a entrar no Interface Adapters, é a minha porta de entrada, né? As rotas elas têm os controllers associados, então eu vou chamar o user controller nesse caso. Um controller ele sabe qual que é o use case que eu tenho que chamar, nesse caso o getUser, e aí já está na minha camada de aplicação. Da camada de aplicação eu posso usar o meu domínio, que é user, para fazer a regra de negócio acontecer, né? E aqui tem o repositório, se eu tiver que mexer com o banco de dados. Estamos um minutinho mais, tá bom, Rodrigo? Se você puder caminhar, nós vamos ter mais um tempo ainda na perguntas e respostas. Boa. Então, perfeito. Aqui eu mostrei tudo que eu queria mostrar. É só para vocês verem aqui um pouquinho do código. Vocês estavam vendo sobre injeção de dependência lá, né? Injeção de dependência, o container é simplesmente um objeto aqui, que eu posso, um objeto vazio, e eu vou inserindo as minhas implementações com o tempo. Aqui eu deixei um espaço para vocês inicializarem qualquer coisa que precisa. É simples assim, isso é a minha injeção de dependência, né? Seguindo um pouco, então, aqui só para já finalizar. Eu trouxe algumas coisas de bibliografia, mais para vocês formarem uma opinião mesmo, não ficar envezado só com a minha, né? Então, aqui tem o meu template, Node Clean Architecture, está lá no meu GitHub, está bastante explicadinho, tem todas essas imagens que eu trouxe aqui para vocês. Usem, abusem, forquem, dá estrelinha lá para favoritar. Essa palestra foi apresentada com base no Clean Architecture, do Uncle Bob. Usei um pouquinho os conceitos do DDD, do Eric Evans. Esse livro é enorme, tem que ter vontade para ler. Quem é mais preguiçoso que nem eu,
pode ler o Distilled, do Val Vernon, também é muito bom. 100 páginas, é muito mais enxuto. Para quem gosta bastante de arquitetura, esse livro é um prato cheio. Eu não falei nada dele aqui, mas fica aí o Food for Thought também. E aqui os artigos, caso vocês tenham se interessado por alguma coisa que eu... Tudo. Então, tem um post do Luiza Labs bem legal, falando sobre o Clean Architecture. O DDD do Roberto Graça, falando sobre como que implementa todas essas ideias que eu falei. O próprio blog do Uncle Bob. E para o DDD, aqui tem todos aqueles pontos que eu falei de event storming, o que é o DDD em si. Tem bastante coisa aqui para vocês irem atrás e formarem uma opinião. E é isso. Muito obrigado a todo mundo.